Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. Opa! Hoje vamos mergulhar em uma questão que ecoa pela humanidade há séculos. Deus existe. Essa é de fato uma grande questão. E para nos guiar nessa busca, vamos nos aprofundar na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, um dos gigantes da filosofia e teologia do século XIII. O Aquino. Imaginem só. Estamos de volta às vibrantes universidades medievais, rodeados por debates acalorados sobre a natureza da realidade e a existência do divino. Que cenário, hein? É fascinante pensar como essa pergunta, que parece tão simples à primeira vista, leva a tantas reflexões complexas e profundas. É verdade. Afinal, como podemos provar algo que está além da nossa percepção direta? Boa pergunta. E é aí que a genialidade de Aquino entra em cena, né? Isso aí. Ele nos apresenta 5 vias, 5 argumentos lógicos que, como trilhas em uma montanha, nos conduzem em direção ao topo, onde, segundo ele, encontramos a prova da existência de Deus. Interessante. Mas antes de embarcarmos nessa expedição, precisamos entender o ponto de partida de Aquino, né? Perfeito. No primeiro artigo da Suma Teológica, Aquino investiga se a existência de Deus é autoevidente, algo que, por sua própria natureza, dispensa provas. Entendi. Seria como olhar para o Sol e saber instantaneamente que ele está ali. Ah, Mas será que a ideia de Deus é tão clara e inquestionável como a luz do Sol? bem. Alguns argumentam que sim, que o próprio conceito de Deus, como um ser perfeito e infinito, já implica a sua existência. Seria como dizer que um triângulo, Sei. por definição, precisa ter 3 lados. Hum. A ideia de um triângulo sem 3 lados é simplesmente contraditória. Da mesma forma, a ideia de Deus sem existência seria, para alguns, inconcebível. Entendi. Seria como dizer, Deus é, logo, ele existe. Mas, e se a nossa mente, limitada e imperfeita, não conseguir captar a totalidade do conceito de Deus? Exatamente. E é aí que Aquino, com seu rigor lógico, nos convida a ir além da intuição. Ele argumenta que, embora a ideia de Deus possa ser auto-evidente em si mesma, ela não é necessariamente evidente para nós humanos com nossos limites de compreensão. Ou seja, a mera ideia de Deus, por mais grandiosa que seja, não é suficiente para comprovar a sua existência. Precisamos de algo mais, de argumentos sólidos que sustentem essa crença. Correto. E aqui que entramos no segundo artigo da Suma Teológica, onde Aquino explora a demonstrabilidade da existência de Deus. Ele se pergunta: podemos, por meio da lógica e das evidências do mundo, construir uma argumentação sólida que comprove a existência de Deus? Seria como um detetive que busca pistas, evidências para desvendar um crime. Mas que tipo de pistas poderíamos usar para desvendar a existência de Deus? Aquino nos apresenta 2 tipos de demonstração. Aham. A priori, que parte da causa para o efeito, e a posteriori, que parte do efeito para a causa. Imagine que você encontra um bolo delicioso em cima da mesa. Que delícia. A demonstração a priori seria como analisar a receita do bolo, os ingredientes e o modo de preparo para concluir que ele existe. Já a demonstração a posteriori seria a partir do bolo pronto. Sim, da sua aparência, sabor e aroma, para deduzir que ele foi feito a partir de uma receita com ingredientes específicos. Interessante. Então, para provar a existência de Deus, podemos tanto partir da causa própria natureza de Deus, quanto dos efeitos asmorcas da sua ação no mundo. Mas como podemos observar a ação de Deus se coesia? Ele é, por definição, invisível e imaterial. É aí que chegamos ao ponto central da nossa investigação. O artigo 3 da Suma Teológica, onde Aquino apresenta suas famosas 5 vias. 5 vias. Cada uma delas parte de uma observação do mundo natural, um movimento, a causa e efeito, a contingência dos seres. Certo. E, por meio de um raciocínio lógico, busca demonstrar a necessidade de um ser que seja a causa última de tudo que existe. Deus. As 5 vias são como 5 caminhos que convergem para um único destino: a comprovação da existência divina. É como se estivéssemos diante de um mapa, É uma boa analogia. pronto para explorar cada trilha, cada argumento em busca da verdade. Exatamente. E a primeira trilha que vamos percorrer é a do movimento. Observe tudo ao seu redor. O vento nas árvores, a água que corre, os planetas que giram em torno do Sol. Nossa, é verdade. Tudo está em constante movimento. Mas de onde vem esse movimento? O que o impulsiona? É como um carrossel que gira sem parar. É. Alguém precisa ter dado o impulso inicial, certo? Afinal, ele não começou a girar sozinho do nada. Perfeito. E para Aquino, essa lógica se aplica a todo o universo. Se tudo que vemos está em movimento, é preciso que exista um primeiro motor. Algo que tenha dado início a todo esse movimento. Mas e se esse primeiro motor também estiver em movimento? Eu teria movido. Entramos em um ciclo infinito. Exatamente.
Para evitar esse paradoxo, Aquino argumenta que esse primeiro motor precisa ser imóvel, ou seja, não pode ser movido por nenhum outro ser. Ele é a fonte primordial do movimento, a causa primeira de toda a energia e dinamismo que observamos no universo. Interessante. Então, o argumento do movimento nos leva à necessidade de um ser que seja a causa primeira do movimento. Mas que, ao mesmo tempo, não precise ser movido por nada externo a ele. Exatamente. E essa é apenas a primeira das 5 vias. Uou. Cada uma delas nos apresenta uma perspectiva diferente, um novo ângulo para contemplarmos a complexidade da questão da existência de Deus. Estou ansioso para explorar as outras vias. Mas antes de prosseguirmos, gostaria de ouvir dos nossos ouvintes. Qual das ideias que discutimos até aqui te chamou mais atenção? O que te faz questionar, refletir, duvidar? Compartilhe conosco suas impressões, suas dúvidas, suas reflexões. Estamos aqui para juntos mergulharmos nesse mar de ideias. Afinal, o Deep Dive é uma jornada coletiva em busca do conhecimento. E, como diria o próprio Aquino, a dúvida é o início da sabedoria. É isso aí. E aí, prontos para desbravarmos mais um caminho em direção ao topo da montanha? Estou pronto. Qual que é a próxima parada? A próxima trilha que vamos explorar é a da causa eficiente. Essa me parece interessante. Afinal, vivemos em um mundo onde tudo parece conectado, né? Uma coisa leva a outra, como peças de um dominó gigante. Exatamente. O argumento do caso eficiente parte da observação de que todo efeito tem uma causa. A chuva que cai é causada pela evaporação da água, a árvore que cresce é causada pela semente que germinou e assim por diante. Sei. Tipo, tudo tem uma razão de ser, né? Isso, mas e se essa cadeia de causas for infinita? Tipo, a causa e nunca chegamos a um ponto final. Nossa, que loucura pensar nisso, né? Tipo, seria um loop eterno de causas e efeitos. Aqui não argumenta que essa ideia leva a um beco sem saída. Se não há uma causa primeira, um ponto de partida para toda essa cadeia, então, na verdade, nada teria causa. Seria como um jogo de futebol sem um chute inicial, simplesmente não faria sentido. É verdade, tem que ter um começo para tudo, né? Exato. E para Aquino, essa causa primeira, essa origem de todas as causas, é Deus. Entendi. Mas e a natureza? Não poderíamos dizer que a natureza é a causa de tudo sem precisar de um Deus? Essa é uma pergunta importante. E Aquino aborda de frente. Ele argumenta que a natureza, por mais grandiosa e complexa que seja, ainda precisa de uma explicação para sua própria existência e funcionamento. Quem criou as leis da natureza? Quem deu a ela a capacidade de gerar vida, de se transformar ao longo do tempo? Ah, entendi. É. Tipo, quem botou a bola pra rolar no final das contas? Perfeito. E, para Aquino, o artista por trás da obra-prima da natureza é Deus. Ok, essa lógica da causa eficiente é bem convincente. E a terceira via, a do possível e do necessário. Essa me parece um pouco mais abstrata. Sem dúvida, essa exige um pouco mais de abstração, mas acredite, é fascinante. Acompanhe comigo. Observe os seres ao seu redor, as plantas, os animais, nós mesmos. Todos esses seres são contingentes, ou seja, eles existem, mas poderiam não existir. Eles nascem, crescem, mudam e eventualmente deixam de existir. Tipo, eu existo agora, mas um dia não vou mais existir. Meio mórbido isso. De certa forma, sim. Mas a questão é, se tudo que existe é contingente, se tudo poderia, em algum momento, deixar de existir, como explicar o fato de que algo existe agora? Tipo, o universo inteiro podia simplesmente não ter rolado, mas está aqui firme e forte. Exatamente. E para Aquino, essa possibilidade de que nada existisse aponta para a necessidade de algo que seja necessário, algo que não pode deixar de existir, algo que sustenta a existência de tudo mais. E esse algo necessário seria Deus. Bingo! Para Aquino, Deus é o ser necessário, aquele cuja existência não depende de nada e que garante a existência de tudo que é contingente. Nossa, essa foi profunda. E a quarta via dos graus de perfeição, essa me intriga bastante. Ah, essa é uma das minhas favoritas. Acompanha um raciocínio. Quando olhamos para o mundo, percebemos que existem diferentes graus de perfeição em tudo. Existem coisas mais belas e menos belas, mais verdadeiras e menos verdadeiras, mais nobres e menos nobres. Tipo, comparar um pôr do sol espetacular com um dia nublado. Ou a honestidade de uma pessoa com a desonestidade de outra. Exatamente. Mas a questão é, como podemos fazer essas comparações se não tivermos um parâmetro, um padrão de perfeição absoluta? Seria como avaliar a temperatura de um objeto sem ter um termômetro. Então, para Aquino, Deus seria esse termômetro da perfeição, o padrão absoluto contra o qual medimos tudo. Perfeito. Deus, para Aquino, é a fonte de toda perfeição, bondade, beleza, verdade, justiça, e é a partir dele que podemos avaliar os diferentes graus dessas qualidades no mundo. Cada vez mais fascinado com a mente brilhante de Aquino. Mas ainda falta uma via, certo? A do design, que me parece ser a mais intuitiva de todas. Com certeza.
A via do design, ou do regente, como também é conhecida, parte da observação da ordem e da finalidade que percebemos no universo. Mesmo em coisas que não possuem inteligência própria, como plantas e animais, vemos uma organização, uma complexidade, uma aparente intenção em suas ações. É como a história daquela abelha que, mesmo sem saber geometria, constrói seu favo de mel em forma de hexágonos perfeitos. Ou as plantas que, sem ter olhos, se voltam para a luz do sol. Exatamente. Para Aquino, essa ordem e essa finalidade que observamos na natureza não podem ser fruto do acaso. Elas apontam para a existência de um ser inteligente que as planejou, um regente que orquestrou toda essa sinfonia cósmica. E esse regente, Ziri, adivinhei. Deus. Acertou em cheio. A via do design nos conduz à ideia de que o universo, com toda a sua complexidade e beleza, é a obra de um grande arquiteto, um designer inteligente que o concebeu e o colocou em movimento. Caramba, essas 5 vias são realmente impressionantes. Aquino construiu um caso e tanto para a existência de Deus. Mas imagino que nem todos concordem com ele, né? Afinal, vivemos em um mundo onde a ciência tem oferecido explicações cada vez mais completas para os fenômenos naturais. E você tem toda a razão. As ideias de Aquino, por mais brilhantes que sejam, não estão livres de críticas e questionamentos. E é justamente isso que vamos explorar na próxima etapa da nossa jornada. Prepare-se para mergulharmos nos contra-argumentos, nas objeções que desafiaram as 5 vias ao longo dos séculos. Estou pronto para o desafio. Afinal, nada melhor do que uma boa dose de debate para aquecer a mente, né? Chegamos à última etapa da nossa expedição pelas 5 vias de Tomás de Aquino. Depois de explorar cada tria, cada argumento, é hora de encararmos a descida da montanha. E, acredite, essa parte pode ser tão desafiadora quanto a subida. É verdade. As 5 vias, por mais sólidas que pareçam, não estão livres de controvérsias. Ao longo dos séculos, diversos pensadores questionaram, criticaram e propuseram alternativas aos argumentos de Aquino. É como se estivéssemos em um debate acalorado, com argumentos e contra-argumentos sendo lançados de todos os lados. E qual seria o primeiro obstáculo nessa descida? Tipo, o que os críticos costumam apontar? Um dos pontos mais debatidos é a ideia do primeiro motor imóvel. Críticos argumentam que o próprio conceito de motor que dá início a todo movimento, mas que ele próprio não se move, é paradoxal. Seria como imaginar um maestro que rege uma orquestra sem mexer um músculo. Entendi. Para alguns, a ideia de um movimento eterno, sem necessidade de um iniciador, seria mais plausível. Isso, tipo o movimento das ondas do mar, que se perpetuam sem precisar de um impulso inicial. Faz sentido. Mas o Aquino não deixa barato, né? Não mesmo. Ele argumenta que mesmo um movimento perpétuo, como o das ondas, precisa de uma explicação. Afinal, de onde vem a energia que sustenta esse movimento? O que o mantém em constante fluidez? É verdade. As ondas são influenciadas pela Lua, pelos ventos. Exatamente. A ideia de um primeiro motor imóvel não se limita apenas ao início do movimento, mas também à causa da ordem, da harmonia, das leis que regem o universo. Para Aquino, essa causa precisa estar além do próprio universo, em um ser transcendente que sustenta e ordena tudo o que existe. E o argumento da causa eficiente, ele também enfrenta objeções. Com certeza. Uma das críticas mais comuns é a ideia de que a causalidade pode ser infinita, sem a necessidade de uma causa primeira. Seria como uma corrente sem fim, onde cada elo está conectado ao próximo sem um elo inicial. Mas aí, como a corrente existiria se não tem um começo? Exato. E é esse ponto que Aquino destaca. Para ele, a ideia de uma cadeia causal infinita leva a um paradoxo. Se não há uma causa primeira, então não há causa alguma, pois cada causa depende de uma anterior. Seria um dominó infinito sem a primeira peça para cair. Perfeito. Então, para Aquino, a razão nos leva à necessidade de uma causa primeira, um ser que seja causa de si mesmo e, ao mesmo tempo, causa de tudo que existe. E esse ser, para ele, é Deus. Mas e a crítica de que Deus seria uma complexidade desnecessária? A ciência, hoje em dia, explica tanta coisa sem precisar de Deus. Sem dúvida, a ciência tem feito avanços extraordinários. Mas para Aquino, a ciência e a fé não são inimigas, mas sim aliadas na busca pela verdade. A ciência nos mostra como as coisas funcionam, enquanto a fé nos ajuda a compreender o porquê, o sentido último da existência. É como admirar um relógio e se perguntar quem o construiu. Qual a mente por trás dessa complexidade? Exatamente. A ciência nos revela os mecanismos do universo, mas para Aquino a razão nos impulsiona a buscar a causa última, o ser que projetou e colocou em movimento toda essa engrenagem. Falando em engrenagem, a terceira via, a do possível e do necessário, também enfrenta desafios. Alguns críticos argumentam que a própria existência do universo é a prova de que ele é necessário, sem precisar de um ser externo para garanti-la. Mas e se o universo simplesmente não tivesse existido? Essa é a questão. Para Aquino, a necessidade do universo não é absoluta, mas relativa. O universo existe, mas poderia não existir. Sua existência depende de algo que lhe deu origem, de algo que é necessário em si mesmo.
Ou seja, o universo precisa de algo que garanta a sua existência, algo que seja necessário por si só. Exatamente. E esse algo necessário para Aquino é Deus. Deus seria o alicerce da existência, o ser que sustenta e garante a possibilidade de tudo que existe. E a quarta via, os graus de perfeição, ela também tem seus críticos. Sim. Alguns argumentam que os graus de perfeição são subjetivos, dependentes da cultura e da percepção individual. Mas se tudo é relativo, como podemos dizer que algo é bom ou mal de verdade? Boa pergunta. Para Aquino, por trás da subjetividade, existe uma ordem objetiva no universo, uma escala de valores que transcende as opiniões individuais. Tipo, a harmonia musical. A gente pode interpretar a música de diferentes maneiras, mas a estrutura musical, a combinação de notas, segue princípios objetivos. Exatamente. E essa ordem objetiva, para Aquino, reflete a perfeição de Deus, que é a fonte de toda a bondade, beleza e verdade. E para finalizar, chegamos à quinta via, a do design. Quais as principais objeções? A principal crítica vem da teoria da evolução, que explica a complexidade dos seres vivos por meio de processos naturais, como a seleção natural. Então, a natureza seria capaz de criar designs complexos sem a necessidade de um designer inteligente. É essa a ideia. Mas, para Aquino, a evolução não anula a necessidade de um criador. Afinal, quem criou as leis da natureza que permitem a evolução acontecer? Quem deu origem à vida que se transforma ao longo do tempo? Então, a evolução explicaria o como, mas Deus seria o porquê, a causa primeira. Exatamente. A inteligência e a finalidade que vemos na natureza, para Aquino, apontam para a existência de um ser inteligente que a projetou. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelas 5 vias de Tomás de Aquino. Exploramos cada argumento, cada contra-argumento e mergulhamos em uns debates mais antigos e fascinantes da humanidade. Deus existe. A resposta a essa pergunta, no final das contas, é uma decisão pessoal, uma questão de fé. As 5 vias nos oferecem um mapa, um guia para reflexão, mas a decisão de acreditar ou não cabe a cada um de nós. E essa é a beleza da coisa, né? A busca pela verdade não é uma corrida com o vencedor, mas uma jornada individual que nos desafia a questionar, a duvidar e, quem sabe, a encontrar respostas que vão além da razão. E a busca não termina aqui. Continue explorando, questionando, buscando suas próprias respostas. É isso aí. E com essa mensagem inspiradora, encerramos mais um Deep Dive. Agradecemos a todos que embarcaram conosco nessa expedição pelo pensamento de Tomás de Aquino. Esperamos que tenham apreciado a vista.